Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma análise de como joga e também para conhecer mais desse jogador que faz parte do elenco da Inter de Milão, esse time que está na final da Champions League contra o PSG. Estamos falando aqui do albanês Christian Aslani, jogador que não é titular da Inter de Milão, mas é interessante, tem potencial e é sobre ele que vamos falar hoje. Então, para começar esse vídeo, Aslani é albanês, tem 23 anos, 1,79 m de altura, é destro e atua como volante da Inter de Milão. Quando eu falo volante, ele é aquele jogador que fica à frente da zaga, dividindo o meio-campo ali com os médios, com os jogadores que chegam mais à frente no último terço para finalizar, para se associar, para utilizar alguma assistência e também para recompor nos momentos defensivos. Mas no caso de Aslani, ele é um jogador muito mais preocupado com defender o setor de meio-campo e começar as jogadas quando ele está dentro do gramado. Um jogador que não atua como titular porque o meio-campo da Inter é bem consolidado. Então a gente sabe ali que tem o próprio Çalhanoğlu, que é um jogador que foi adaptado nos últimos anos para essa posição de volante. Temos Barella, o próprio Mkhitaryan. A Inter de Milão tem no seu elenco titular jogadores muito capacitados, muito talentosos, e aí às vezes jogadores bons como Aslani ficam para elenco de apoio, de rotação, porque os titulares eles são mais experientes, mais técnicos, mais consagrados, e aí o treinador, no caso Simone Inzaghi, precisa desses jogadores para poder ganhar os grandes jogos. Então, Aslani é reserva hoje muito mais pela qualidade desses jogadores que são titulares na Inter do que propriamente pelo nível dele, Ele é um bom jogador, mas aí não tem como competir com esses grandes jogadores da Inter de Milão. Falando sobre o posicionamento tático dele, como ele joga, ele atua como volante, como eu falei anteriormente, em um 3-5-2, que é o esquema tático favorito de Simone Inzaghi. A Inter de Milão é pensada num 3-5-2, com 3 zagueiros. Os alas são basicamente pontas pelos lados, e o ataque da Inter, que é muito consolidado também, conta com Lautaro e Marcos Thuram. Essa dupla aí que é muito forte fisicamente, técnica. Lautaro é um dos melhores centroavantes do mundo hoje, então a gente sabe que o esquema tático da Inter é um 3-5-2 e Aslani joga como volante quando entra na equipe. Sendo que ele, Aslani, é um jogador que se posiciona à frente da zaga e também é responsável por distribuir o jogo. Então, como vocês estão vendo aí no esquema feito no Tactical Board, ele é um jogador que atua junto a esses médios, é um jogador também que é responsável por distribuir essa bola na primeira fase de construção. Os volantes, tanto o Çalhanoğlu como o próprio Aslani, dentro do modelo de jogo de Simone Inzaghi, fazem essa distribuição e cobrem o eixo central, como vocês estão vendo aí no esquema feito no Tactical Board, para poder manter o meio-campo equilibrado, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. É forte, agressivo e roubador de bolas pelo chão. Sempre está bem posicionado para realizar ações defensivas. Então, do ponto de vista da defesa, Aslani é um jogador muito firme, muito voluntarioso, técnico para acertar o time, é especialista em roubar bolas também, agressivo, apesar da idade, 23 anos, é um jogador muito consciente e muito batalhador no meio-campo para ganhar duelos. Bolas longas precisas, diagonais e passes longos que são favoráveis à criação e construção da equipe. Então, além dessa distribuição por baixo que ele faz ali um pouco à frente da área, ele também tem um bom aproveitamento em passes longos, sabe inverter corredores, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, faz essas diagonais bem feitas para os atacantes, no caso Marcos Thuram, que é o atacante que mais se movimenta dentro desse time da Inter de Milão no campo de ataque. Então, além desses passes de mais construção por baixo que ele precisa fazer na primeira fase de construção, ele também consegue jogar um jogo mais direto, ele consegue acionar os jogadores mais na profundidade
para que esses jogadores continuem evoluindo as jogadas e também decidam elas. E o último ponto aqui sobre análise qualitativa é que tem um bom potencial a longo prazo, pois possui técnica, inteligência e perfil para jogos intensos de alto nível. Então, por mais que Aslani não seja titular agora por conta dos jogadores que são os verdadeiros titulares, eu projeto nesse jogador um bom potencial. Ele faz parte da seleção albanesa, que foi a última Eurocopa, falhou em alguns aspectos, mas era uma Albânia comandada por Silvinho, né, treinador brasileiro, muito organizada nas 4 fases do jogo, mais nas bolas paradas. Então esse jogador ele pode ser o ponto crucial ali do meio-campo da seleção albanesa e futuramente também na Inter de Milão ou em outro clube, para que esse time consiga funcionar de forma equilibrada, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. Eu vejo esse jogador com um perfil de equilíbrio e de cadenciar o jogo a partir da primeira fase de construção. Então, Christian Aslani é um jogador que eu vislumbro aí ter um bom potencial dentro do futebol. Fazendo agora uma análise quantitativa, eu tenho aqui os números de Aslani da temporada da Série A 24-25, essa que a gente está acompanhando nesse momento. Então, em 21 jogos, né, que ele atuou, ele iniciou como titular em 9, mostra que ele é um jogador ainda de rotação, ainda reserva, muito por conta dos jogadores que estão à sua frente atualmente. Mas mesmo assim, tem 2 gols no campeonato, na Série A, 2 assistências, e aí vindo para os números dele, né, essa parte mais tática e de comportamento com bola e sem bola, a gente tem aqui eficácia por jogo 92%, 95% em passes no próprio meio-campo, 84% em passes no meio-campo adversário, 63% em bolas longas certas, é um número muito bom de bolas longas, né? Tanto em bolas de inversão de corredores, diagonais, acionar os jogadores mais à frente. Esse número é muito bom para ele e naturalmente para a equipe também. 61% em passes tensos certos, mostra inteligência, equilíbrio, concentração na partida para que essa bola não seja perdida muito facilmente. Números defensivos. A gente tem uma média de 2.3 bolas recuperadas por jogo, 0.5 em cortes por jogo e dribles sofridos por jogo, 0.6. Tudo isso é uma média para cada aspecto dele sem bola, né, na parte defensiva do jogo. E outros números aqui, 20% em dribles certos por jogo, não é bem a função dele ser um jogador de drible, é um jogador muito mais de passe, de construção e de desarme. 54% em disputas de bola vencidas, 55% em duelos ganhos pelo chão, 43% em duelos aéreos ganhos, porque ele não é um jogador tão alto, 1,79 m para volante. Geralmente esse volante tem dificuldade para subir e disputar bolas com volantes mais altos e mais fortes, mas mesmo assim o número não é horroroso. E ele também apresenta aí uma média de 0.9 em faltas sofridas. É um jogador aí com bastante potencial, um jogador que obviamente a gente vê aqui que ele tem aspectos a evoluir, muito mais do ponto de vista defensivo do que ofensivo, mas não sei se na Inter. Esse jogador, ele com certeza, se for emprestado ou se tiver mais minutos na Inter, esse jogador vai evoluir bem mais e vai se tornar um jogador fundamental aí no cenário europeu. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!